Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui mais uma vez para lhes trazer algumas informações a respeito do cotidiano português em época de pandemia. Lamentavelmente, as coisas só pioram ao invés de melhorar. E pioram num ritmo acelerado e assustador para todos. A Europa inteira, basta aí procurarem aí na internet, vocês vão encontrar os mapas e os gráficos e os números de todos os países europeus. Portugal é uma ilhazinha, né? De frente para o Oceano Atlântico aqui, cercado por Espanha, logo acima a França e o restante da Europa. E essa ilhazinha aqui embaixo, né, na beira do continente europeu, na borda do continente europeu, não passou imune desta segunda vaga, como se chama, da segunda leva, como queiram, segunda onda da pandemia. E os casos são inúmeros, são milhares, contados diariamente. E, em razão disto, o Estado português tomou a iniciativa de decretar, então, mais uma vez, o estado de emergência e, diante da decretação do estado de emergência, concedeu poderes ao governo para tomar medidas mais duras, medidas mais drásticas, relativamente a trânsito de pessoas, relativamente ao horário de funcionamento de determinados tipos de comércio, a determinados horários em que fica completamente proibido o trânsito de pessoas, quer dizer, digamos assim, é colocado um confinamento obrigatório dentro de um determinado horário. E isso é o que aconteceu esta semana, quando então, decretado o estado, os ministros se reuniram e resolveram então trazer as regras daquilo que será aplicável dentro dos próximos dias. E aí, evidentemente, eu diria como bom brasileiro, a gente sempre busca uma brecha, não é? Mas o português também buscou as brechas. E isto resultou numa atitude, digamos assim, dura por parte do Estado português e que se viu obrigado a vir a público e endurecer as medidas e determinar efetivamente horários de fecho total de determinadas atividades e da circulação de pessoas em território português. Vamos rodar a nossa introdução e em seguida eu retorno aqui para vocês e vamos brevemente falar sobre este tema. Meus queridos seguidores, e aqueles que não são seguidores e que talvez estejam assistindo este canal pela primeira vez, agradeço muito, o fato de estarem nos acompanhando, nos seguindo, e aqueles que estão pela primeira vez também aqui assistindo a esse vídeo que está sendo produzido e que tem por objetivo tratar do caso do fechamento do comércio e do fechamento do horário de circulação de pessoas em vias públicas em Portugal. Semana passada, no decorrer da semana, o Estado português, então, veio oficializar o estado de emergência, o que dava poderes e dá poderes ao Estado português de criar regras de circulação, de funcionamento de determinados tipos de comércio, horários de abertura, de fechamento e tudo mais. De impor, inclusive, o toque de recolher, vamos chamar assim, de uma maneira um pouco mais dura, não é? E aí aconteceu o quê? Aconteceu que determinados segmentos da sociedade
Se isso fosse lá no Brasil, eu diria que é jeitinho brasileiro. Mas aqui é o jeitinho português, ele funciona também, viu? E não é muito diferente. Digamos assim, isto é coisa do ser humano, né? Nós, seres humanos, temos essa capacidade de, quando é criada uma regra e tornada pública uma regra, a gente está imediatamente nós vamos fazer o quê? Ao invés de dizer, ok, vamos seguir isso que está então colocado, nós nos dedicamos ao outro lado e nós nos dedicamos ao fato de buscar uma brecha nessa legislação para conseguir burlar o sistema, para conseguir burlar aquilo que acaba de ser imposto pelo Estado, através de uma lei, né? Através de um despacho, através de um regulamento, enfim, através de uma norma criada pelo Estado. Então, aqui não foi diferente. Uma determinada rede, houveram várias tentativas, mas o que chamou atenção e foi a gota d'água para que o Estado viesse a público através do seu primeiro-ministro e tomasse a atitude, primeiro, de reconhecer que, quando ele transmitiu o recado inicial de como deveria de funcionar o estado de emergência, ele reconheceu que talvez não tenha se expressado de forma correta, não tenha se expressado de forma muito clara, no sentido de que deixou brechas, não é, para a interpretação. Não é? Assumiu e, assumindo, determinou, agora de maneira clara e precisa, que os comércios devam fechar a partir das 13 horas de sábado até as 5 horas de domingo. Agora, nós estamos falando deste final de semana. Né? Final de semana aí do dia 15, do dia 14. A mesma coisa acontece no domingo. Fecha às 13 horas e vai abrir 5 horas na segunda-feira. Aí teve a gota d'água, como eu disse, foi uma rede de supermercados muito grande aqui, né? Aqui em Portugal, que anunciou que iria abrir as suas unidades às 6 da manhã, ao invés das 8 da manhã, como é regulamentar por todo o comércio aqui em Portugal. Todas as redes de supermercado têm por hábito abrir 8 horas. Esta é a regra. E esta rede anunciou que iria abrir às 6h30 da manhã, alegando que, desta forma, estaria colaborando com o estado de emergência, colaborando com o menor número de pessoas dentro do seu estabelecimento, porque o volume de pessoas que teria acesso às lojas até às 13 horas, se ele só abrisse às 8, seria maior. Então teria um afluxo maior entre 8 e 13. E por isso ele estaria antecipando a abertura de suas lojas e, desta forma, né, diluindo então o número de pessoas. O que até tem uma certa lógica, mas que é uma forma, na verdade, de furar, né, de furar uma regra estabelecida pelo Estado. Um regramento que é colocado e todo mundo sabe que o horário de funcionamento do comércio, desse tipo de comércio, é este. Não é? Então, com base nisto, quando isto se tornou público, o Estado português então resolveu retomar o assunto e, através do Conselho de Ministros, isto depois foi transmitido à imprensa nacional, em pronunciamento do senhor primeiro-ministro, resolveu decretar o fechamento definitivo destes estabelecimentos, restauração, comércio em geral. Fecha. 13 horas de sábado, fecha. Vai abrir às 5 da manhã do domingo, fecha novamente às 13 horas de domingo e reabre 5 da manhã na segunda-feira. E isto vai acontecer nos próximos 2 finais de semana. Então nós temos 2 finais de semana agora, este que inicia agora, hoje nós estamos aqui no dia 14, inicia hoje. Então nós temos estes 2 finais de semana com esta situação. Vejam, se isso está correto, se isso não está correto,
Se isso vai resolver o problema da pandemia ou não vai resolver o problema da pandemia, não sei. Eu não sou epidemiologista, eu não sou infectologista, eu não sou da área da saúde, eu sou da área do direito. Como sendo da área do direito, cabe a mim ver a legislação, analisar, interpretar o que está na legislação e buscar a aplicação do que está na legislação, seja para um lado, seja para o outro. Ora é a favor do Estado, ora é a favor do cliente. Aplicar a lei. Esta é a função de quem trabalha com a legislação no ramo do direito. Aplicar a lei. Simples assim. Então eu não estou aqui discutindo e avaliando e dizendo que está certo, que está errado. Eu não estou aqui dizendo que aquela turma, né, e não é pequena, mundo afora, e cada dia esse número cresce, daquelas pessoas que negam a existência desse vírus, que dizem que ele é uma fraude, que esse vírus não existe, que não precisa de máscara, porque ninguém se contamina, porque... Não sei. Cada um sabe de si. Eu sei cuidar de mim, procuro cuidar da melhor forma possível e mesmo assim, às vezes não é suficiente. A gente também acaba sofrendo as consequências, mesmo tomando certos cuidados. Então, eu só espero que isto, a exemplo de ontem, que já tivemos um protesto na cidade do Porto e que quase que desandou por um caminho que não é esperado e que não é recomendável. Hoje nós temos um protesto sobre esse fechamento, sobre esse determinado horário, sobre as questões relacionadas aí principalmente à área da restauração e ao pequeno comércio, né, que sofre muito, né, com esses fechos, né, com esses horários, com a diminuição já da capacidade, né, de produção, de poder atender a necessidade dos demais. Então, hoje nós temos um protesto programado para Lisboa. Espero, né, que seja realmente pacífico, como foi informado que deveria de ser, como foi convocado dentro de ordem, de afastamento, usando máscaras e tudo mais. Quer dizer, que não desande, que façam o seu protesto, que o protesto é livre, é um direito de cada um, nós vivemos numa democracia e, portanto, é legítimo protestar. O que esperamos é que isto não desande, né? Que não desande, que faça os seus protestos, que cada um exprima a sua opinião, dê voz às suas ideias e que se resolva por bem. Ok? Então, dado o recado, fecha tudo, segundo o nosso primeiro-ministro, a partir de 13 horas de hoje até 5 horas de amanhã e 13 de amanhã até 5 horas de segunda-feira. Perfeito? Não circule nestes horários porque você poderá ter problemas caso seja abordado pelas autoridades. Um grande abraço a todos vocês, um excelente fim de semana e até breve, se assim Deus nos permitir.